por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, no Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Gui Futebol. E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar aí de mais um jogo do Flamengo, um jogo patético, mais um jogo ridículo do Flamengo, inadmissível, cara. O São Paulo todo reserva, sem Luciano, sem Caleri, com o goleiro reserva no gol, com a zaga toda modificada, o Flamengo praticamente titular, e mesmo assim o Flamengo fez um primeiro tempo péssimo, horroroso o primeiro tempo do Flamengo. O São Paulo dominou, controlou, saiu de campo no primeiro tempo ganhando de 1-0 com um golaço do Lucas Moura. Não um golaço, mas foi um bonito gol do Lucas Moura. E aí volta pro segundo tempo, cara, time horroroso, o time continua horrível. O São Paulo continua tendo as melhores chances, até que no finalzinho, quando parecia que o São Paulo ia levar 1-0 para casa, né, pro Morumbi, e o São Paulo ele seria demitido, cara, Luiz Araújo entrou botando fogo na partida, o moleque joga muito. E aí conseguiu um pênalti que o Pedro bateu bem demais, bateu ali no cantinho. E entre aspas, né, salvou aí mais alguns dias pro Sampaoli. Cara, mas vou te falar, é questão de tempo. Logo o Sampaoli vai cair. O grupo já não tá mais com ele, nitidamente, já dá pra ver isso. O grupo não tá nem aí mais pro Sampaoli, não vai mais correr por ele. Isso já tá claro, basta saber quando que o Sampaoli vai cair. Você pensa também dessa forma? Deixa aí nos comentários. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal Gui Futebol. Eu garanto que você vai gostar. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui pro canal. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, vamos ver o que a imprensa está falando do Mengão. 2-0 contra os gremistas no jogo de ida e que pode ser fundamental para a decisão dessa classificação. Mas o São Paulo, com um time reserva, quase todo reserva, soube segurar o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. O Corinthians apresentou um bom futebol num jogo de difícil virada, pelo menos no segundo tempo. O Grêmio ganha de um grande adversário que é o Fluminense. Só o Flamengo continua essa grande incógnita por mais alguns dias, atormentando a cabeça do torcedor rubro-negro. E do Sampaoli, vaias para o Sampaoli hoje no Maracanã, principalmente depois de algumas substituições, né? Vitor Birner, boa noite, tudo bem? Protesto é boa noite certo. a você, professor Celso Gunzelt, Jean, André, os fãs do esporte. Boa noite. Eu acho que a quarta-feira para o Flamengo, ela tem duas opções. Ou ela mantém uma situação ruim, ou ela piora o que está muito ruim. A situação fica péssima, porque o Flamengo viu o Botafogo abrir uma vantagem maior no Campeonato Brasileiro. Para mim, a temporada do Flamengo está praticamente destruída. Ganha ou não a Copa do Brasil. Tá destruída. É muito pouco Acabou. para essa equipe. Mas é muito pouco, assim, mesmo para o time que o Flamengo montou, para a forma como o Flamengo tem atuado, para os problemas que o Flamengo tem apresentado. A gente discutiu muito durante o Linha de Passe que o Flamengo, desde a era Jorge Jesus, não consegue ser líder do torneio de pontos corridos, tendo sempre o melhor elenco à disposição dos seus vários treinadores. E, de novo, nós temos ali claramente uma situação de falta de coletividade, às vezes falta de empenho, como a gente viu na Libertadores, quando o Flamengo perde para equipes bem piores do que a dele, né? No caso do São Paulo é pior. O São Paulo hoje, por exemplo, coletivamente foi melhor. Se o São Paulo soubesse aproveitar os muitos espaços que o Flamengo deu, teria feito 2-0, 3-0, mas o São Paulo finaliza pouco na direção do gol, porque o São Paulo tecnicamente é um time com limites. Quando fez o gol foi exatamente do jogador um pouco diferente. Num dos momentos vários que o Flamengo deu espaço para finalização na entrada da área. Então o Flamengo é uma bagunça.
E quarta-feira ele vai ali para, digamos assim, vai jogar por obrigação e tem que se classificar. Se não se classificar, a situação fica péssima. Quando o São Paulo, time reserva, enfrentando uma equipe melhor, o Flamengo está tão mal que o gosto do São Paulino é de perda de pontos e não ter conseguido um grande resultado no Rio de Janeiro. É mesmo. Principalmente por levar um gol nos acréscimos, naquele pênalti do jeito que foi. Né, Jean Oddi? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abel? Boa noite para você, para os companheiros. Feliz Dia dos Pais, ou final de Dia dos Pais, para os pais da mesa e em casa também. Pois é, eu acho que assim, tem muito tema para a gente falar, né, envolvendo os jogos de hoje, porque é claro que os temas são ligados ao Campeonato Brasileiro, mas já são ligados também à rodada de quarta-feira na Copa do Brasil. Falando especificamente por hora de Flamengo e São Paulo, eu acho que assim, o que é muito grave não é só que o torcedor do Flamengo estava esperando uma resposta do time do ponto de vista da postura, do ponto de vista da atitude e do nível de atuação. Eu acho que na hora que você cai da Libertadores, mesmo o Botafogo tendo a vantagem que tem e o Flamengo tendo o elenco que tem, você tem que dizer, bom, então agora é de cabeça no Campeonato Brasileiro, é tudo para voltar à disputa do título nacional, por mais que o Botafogo não esteja dando chances aos seus concorrentes até aqui. Mas isso pode em algum momento passar a acontecer. E aí, quando você passa a jogar nesse contexto, contra o time reserva do São Paulo, e um time que acho que foi organizadíssimo, vamos falar muito hoje do time do São Paulo, mas contra o time reserva do São Paulo, no Maracanã, com apoio de mais de 60 mil torcedores. Quer dizer, você tem a obrigação de pelo menos manter a mesma distância para o Botafogo e faz um outro jogo muito fraco, que o Flamengo por pouco não perde, acaba conseguindo o empate no final por causa de um pênalti bobo, né, cometido já quase que nos acréscimos. Então acho que assim, a gente olhar para deméritos e méritos nesse jogo hoje é muito fácil. E é claro que tem muito mais mérito do São Paulo, Com tem certeza. muito mais demérito do Flamengo, que tem as duas coisas, mas eu tô querendo, você quase não acha méritos do Flamengo ou qualidade. Galera, o Flamengo hoje, partida patética, ridícula, tá? O Flamengo não jogou nada, foi ridículo. Mas isso aí, São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo, mesmo com o time reserva, jogou contra o time titular, né? Nem titular, né? Porque o Flamengo não tem um time titular, porque o São Paulo ele vive mexendo. Cada jogo é uma escalação diferente, mas, cara, São Paulo certinho, direitinho, jogou o fino da bola ali, jogou direitinho, controlou o jogo, sabia ter a posse de bola, conseguia controlar o jogo ali. Então, pô, total mérito do São Paulo e demérito total do Flamengo, cara. Mais uma partida fraca, ridícula. E como eu disse, questão de tempo pro São Paulo cair. Se Careca cair, rapidinho vai cair, cara. Eu gosto dele, mas não dá mais. Defendi até onde dava. E não dá mais. Do Flamengo nesse jogo. E do São Paulo você pode até achar falhas, problemas e tal, mas era um time reserva. A gente tem que considerar isso também. Então eu acho que é muito grave para o Flamengo por alijá-lo ainda mais ou por afastá-lo ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, por não ter dado a resposta que o torcedor estava esperando. E para o São Paulo, a verdade é que assim, a cada jogo, né, e por mais que tenha passado aí uns jogos sem vencer e tudo mais, a cada jogo, olhando para o contexto, e o contexto de hoje era um São Paulo com time reserva, eu acho que o torcedor são paulino acredita cada vez mais na capacidade, na possibilidade da virada na quarta-feira. A gente vai falar disso também usando alguns elementos da partida de hoje. Só fazer uma correção, desde o Rogério Ceni, desde a primeira rodada de 2021 que o Flamengo não lidera os pontos corridos. Perfeito. Falei Jorge Jesus, é Rogério Ceni. André Kfouri também conosco no Linha de Passe. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, Abel. Boa noite, amigos. Boa noite a todos em casa. O gol que o Lucas marcou, o gol do São Paulo, no primeiro tempo, que o Vitor bem descreveu agora como obra de um jogador que é diferente, numa equipe que ainda está tentando encontrar, né, o seu melhor momento do ponto de vista coletivo para fazer gols, né, para completar as jogadas, ilustra por um outro ângulo o que o momento do Flamengo tem de ruim, de permissivo sem a bola, uma equipe que às vezes parece se desconectar completamente do que está acontecendo em campo. Desorganizado. Então, eu não quero com isso fazer qualquer crítica ou reparo à jogada do gol do Lucas, mas a falta de medo, digamos assim, de que o Lucas faça um gol, ou a falta de preocupação em impedir que o Lucas fizesse um gol, essas coisas são flagrantes na jogada, no comportamento de vários jogadores do Flamengo ali. Thiago Maia fica olhando.
E é claro, né? A gente está falando de uma eliminação muito traumática na Libertadores. O primeiro jogo depois disso, havia várias histórias relacionadas a como a torcida do Flamengo e os jogadores receberiam o ex-treinador, o Dorival Júnior, né, nesse reencontro. E ele foi tratado com extremo carinho pelos jogadores, por quase todos ali. Eu, obviamente, não estava lá e não sei como a torcida o tratou, se houve algum tipo de manifestação. A televisão mostrou, no momento em que os jogadores do Flamengo abraçavam o Dorival, o Sampaoli meio sozinho. Mas isso pode ser uma coisa do ângulo de câmera, né? Uma coisa um pouco diferente do que é, de fato, a realidade ali. Mas havia todas essas questões em relação ao jogo, o ambiente, como a torcida do Flamengo ia tratar o time. É uma espécie de... É uma ressaca ao contrário, né? E o time do Flamengo, pelo menos durante o primeiro tempo todo, é verdade, com substituições no intervalo, no segundo tempo, com Everton Ribeiro, com Gerson, o Flamengo inicialmente melhorou um pouco, colocou bastante gente no ataque, pressionou o São Paulo, mostrou um pouco mais de ênfase, digamos. Mas a maneira como o Flamengo está hoje é uma coisa muito, muito preocupante, assim. Na quarta-feira tem o jogo com o Grêmio de volta aí no Maracanã, e a gente vai ter uma ideia melhor, né, do estado do time, da temperatura, daquilo que o Flamengo vai fazer ou não fazer. Eu tenho dificuldade para E é isso, cara, os jogadores olhando, cara. uma reviravolta nesse Olha confronto isso. e o Grêmio sair do Maracanã classificado. Que Tenho muita loucura, dificuldade, que loucura. mesmo com o Flamengo mostrando esse nível de Ó, falta de ó. empenho, falta de interesse. Esse é o gol. Cara, olha o Thiago Maia no lance. Assim, teve uma jogada no futebol recentemente Pelo em que amor. a equipe marcou menos o seu adversário do que essa do Flamengo e do Lucas, que vocês devem ter visto o Messi na intermediária do jogo do Inter Miami, não aparece nenhum jogador adversário até ele entrar na área e no rebote fazer um gol. É uma coisa Porque muito... ele passa pelo Thiago Maia, desculpa te interromper, mas só complementando o que você está dizendo, André, e o Wesley, ele meio que sai assim da jogada, parece que ele sai, tipo, não vou fazer a falta, mas ao mesmo tempo dá a impressão que ele está deixando o Lucas passar. Sim, e é um lance, só para completar, é um lance só, sim, é um lance em um jogo, sim, mas é uma boa ilustração. Os do gols momento. contra o Olímpia. Então, uma boa mas ilustração. sabe o que é maluco? Partindo também do jogo contra o Olímpia, que assim, acho que na hora que a gente vê as mudanças feitas na escalação, né? Eu tô falando do Ayrton no lugar do Felipe, mas eu tô falando principalmente na entrada do Alan no lugar do Gerson, na saída do Everton Ribeiro para a entrada do Vitor Hugo. Na hora que a gente vê essas mudanças, a gente entende as mudanças. E o meu primeiro olhar nem foi um olhar de que tá poupando para o jogo contra o Grêmio, não. Você acha Ao que não? contrário. Não? Não, eu acho Tá que não, tentando porque, encontrar- porque ele está também tentando acho. encontrar a Com outras intensidade, pessoas. a competitividade que faltou contra o Olímpia. Então, beleza, você vai ganhar fisicamente com a entrada desses jogadores, você vai entrar com um time que vai pegar mais, que vai brigar mais, que vai competir mais. Foi algo que se criticou demais ali no Paraguai, e não só, né? Quer dizer, isso tem sido uma crítica recorrente no time do Flamengo no ano. Aí você coloca esses caras, teoricamente um time com muito mais vigor físico, com mais capacidade de marcar, de pegar, de competir, e você vê um primeiro tempo em que o São Paulo, com o seu time reserva, tem mais posse de bola do que o Flamengo. Exatamente. O São Paulo teve mais posse de bola que o Flamengo no primeiro tempo, sendo que o Flamengo reforçou a intensidade física do time, né? Reforçou a capacidade de pegada dos seus jogadores. Então é um problema realmente que, não vou dizer que parece insolúvel, mas é um problema que o São Paulo não tem conseguido resolver, mesmo com a mudança dessas peças. Porque muito se falou, os caras não pegam. O Gerson com o quarteto é muito difícil, porque aí falta realmente marcação, falta pegada. Aí você muda não só essa peça, como você tira o Everton Ribeiro para colocar o Vitor Hugo, que é um garoto com muito mais juventude, e o que se vê é um São Paulo, acho que bem melhor para mim no primeiro tempo, apesar das finalizações do Flamengo terem sido maiores. Sim. E a gente tem que lembrar, Sim. era o São Paulo reserva. Quer dizer, não Reserva. estamos tirando com tudo isso bom com o mérito comportamento. do São Paulo, mas era o São Paulo reserva. Esses problemas físicos do Flamengo, isso a gente vem falando, tem sido destacado, não é de hoje, né? Bem antes de São Mas Paulo. eu não acho que é físico só. Não? Eu não acho que é físico. Assim, não é possível que esses jogadores não consigam se conectar em campo, alguns deles atuando juntos há tanto tempo. E não é possível que exatamente quando eles tiveram, ano passado, um treinador que gerou um ambiente em que eles estavam mais felizes, mesmo com um monte de problemas, com espaços pelos lados, o Vitor Pereira falou isso, o Rogério usou na semifinal
por exemplo, e o São Paulo coletivamente na semifinal da Copa do Brasil no passado foi muito melhor que o Flamengo. Mas o Flamengo, exatamente porque havia conexão entre os jogadores, foi lá e ganhou o jogo com facilidade. Né? O Corinthians também usou isso, o Vitor Pereira usou. Aí a decisão foi para os pênaltis, até porque o Corinthians tinha jogadores mais decisivos que os do São Paulo no ano passado. Isso acabou fazendo a diferença. E exatamente porque coletivamente havia problemas, o treinador foi trocado, o Dorival saiu. Porém, quando o Dorival sai, outros problemas voltam. Eu acho esse Flamengo, porque eu vejo o grupo de jogadores do Flamengo e eu sou incapaz de duvidar tecnicamente do que eles podem fazer dentro do continente. Então eu nunca duvido desses caras. Porém, eu também Pensando duvido em cada um individualmente. É isso? individualmente e até eles se entendendo. Porém, eu duvido muito que isso mude do jeito grande, constante, para o Flamengo ter o técnico como o Palmeiras Eu não por duvido, 3 sabe por anos. quê? Se der continuidade a um treinador, isso pode não melhorar, acho. mas muda de treinador toda hora. O Não Palmeiras acho. tem, porque é o mesmo treinador há agora- 3 anos. Mas Pois muda é. por causa dos jogadores também. Eu, no lugar de direção do Flamengo, ganha a Copa do Brasil ou não ganha a Copa do Brasil, eu faria uma profunda reformulação no elenco no ano que vem. O time tem dinheiro e essa é uma coisa que as equipes brasileiras costumam ter muita dificuldade. Elas constroem seus grandes ídolos nos grandes resultados e a história do Gabigol, para mim o segundo maior jogador da história do clube, está construída. Eu nem dispensaria. Mas tem outros jogadores, são Bruno Henrique, eu ficaria. Mas tem outros jogadores ali que são grandes, que talvez o tempo deles tenha passado. E essa direção que tem muito dinheiro precisa construir um outro time Por exemplo. que tenha fome. O Everton Ribeiro. Galera, mas também é isso. Eu até concordo que alguns jogadores precisam sair mesmo, tem que ter alguma reformulação em alguns jogadores. Mas é aquilo, né? Esse elenco, cara, é o melhor elenco do continente, cara. É o melhor elenco aqui do continente da América, mano. É o melhor, pô. Claramente é o melhor. Quando quer jogar. É aí que tá. Quando esse time quer jogar, quando o time tá entrosado, quando ele quer jogar, não tem ninguém que segura. Disparado, não tem ninguém que segura. Agora, o Flamengo é uma Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir. Simplesmente. Simplesmente. Entendeu? Tem que dar a Ferrari, que é o Flamengo, tem que dar na mão de um cara que sabe dirigir. De um cara que sabe conduzir. O Dorival soube conduzir. São Paulo ele não tá sabendo. Não tá sabendo. Tanto taticamente, tanto na hora de gerir o grupo. O cara nem conversa com os jogadores, mano. Aí fica difícil. Eu acho tecnicamente muito bom jogador, mas... Vou dar um exemplo de um, né? Quem sabe montar um elenco mais coeso, eu não sei porque não dá mais pra gente ficar olhando toda hora pro treinador e falar, vai mudar de técnico. Porque daqui a pouco a gente tá falando de Jorge Jesus de novo. É um problema de estado de espírito, né? Aliás, o Dorival foi uma exceção. Se a gente retroagir, o Flamengo, com alguns jogadores Mas ele fez diferentes, muitas concessões táticas para ser essa exceção. Tudo bem, mas tocou o barco adiante e ganhou 2 competições que hoje o Flamengo, uma delas já não vai ganhar, que é a Libertadores, e a outra é o que sobrou ali, junto com o Brasileiro. Antes do Jesus, você já tinha essas discussões no Flamengo. Com outros jogadores, um outro momento, tinha ido o Diego, mas discutia-se isso. Aí o Jesus fez tudo o que fez e que até hoje está na memória. Depois do Jesus, o Flamengo apanha para de novo conseguir um pouco de consistência. Até tem títulos com o Rogério Ceni, mas o trabalho do Dorival é uma ilha cercada pela recorrência dessa inércia do time do Flamengo, cercada por todos os lados. Porque eu vou dizer uma coisa, um time como o Flamengo, meu filho, ele estava assistindo o jogo, ele foi descobrir, claro, ele não estava com a mesma atenção que eu, com a escalação, ele foi descobrir que o Jandrei era o goleiro do São Paulo aos 22 minutos do primeiro tempo. Não pode. É o que uma das faixas da torcida falava hoje. Investimento de milhões, futebol de centavos. Então, talvez essa reformulação a qual o Birder se referiu, ela já esteja até tardia. Eu acho que os títulos com o Dorival e o que aconteceu com o Dorival retardaram essa reformulação. É um problema de estado de espírito, gente. Não é de pessoas, tanto que muitos desses jogadores, talvez alguns deles não, Felipe Luiz, por exemplo, eu já não enxergo mais ele como um lateral de uma linha de 4 com nenhuma outra camisa. Mas é uma questão física, né? Esse é uma questão física, uma questão mas específica. é uma exceção. O resto, o Flamengo tem que mexer na alma. Tem que mexer na alma desse elenco. Isso tá claro. Rapaziada, eu concordo. De fato, os jogadores estão muito acomodados, cara. Muito acomodados. Entendeu? O time desorganizado em campo, os jogadores sem vontade nenhuma.
sem vontade nenhuma, cara, numa preguiça, numa nhaca. Tem que pegar esses caras e levantar o ânimo deles, levantar a alma deles, porque os caras estão mortos, pô. Os caras estão mortos. Compra o caixão, taca lá dentro porque os caras estão mortos. Bom, rapaziada, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dá o like no vídeo, deixa seu joinha, faça seus comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, para ajudar o canal Gui Futebol a crescer cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte do nosso canal. Eu garanto que você vai gostar. Bom, no mais é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, abraço aí em todo mundo e fui!